Você já teve aquela sensação de que algo mudou no relacionamento, mas não consegue apontar exatamente o quê? No começo tudo parecia perfeito. As conversas fluíam naturalmente, os encontros eram cheios de energia e você sentia que existia uma conexão verdadeira, quase impossível de ser quebrada. Mas, com o passar do tempo, pequenos sinais começaram a... Ele, que antes mandava mensagens de bom dia todos os dias, agora passa horas ou até mesmo o dia inteiro sem dar notícias. Os olhares demorados e cheios de afeto parecem ter desaparecido, dando lugar a uma indiferença. Você percebe, mas não quer acreditar. Será que ele está perdendo o interesse? Esse é um dos momentos mais confusos e dolorosos em um relacionamento, porque nem sempre os homens dizem de forma clara o que estão sentindo. Ao invés de falar abertamente, muitos acabam demonstrando através de atitudes, comportamentos e detalhes do dia a dia. E é justamente nesses detalhes que se escondem as respostas que você tanto procura. Se você já sentiu que algo não está certo, esse vídeo é para você. Hoje vamos revelar as 7 coisas que um homem faz quando está perdendo interesses que, se você aprender a identificar, vão ajudar a entender melhor o que está acontecendo e, principalmente, a proteger o seu coração. Mas antes de mergulharmos nessa lista, eu preciso te lembrar de algo importante. Perceber esses sinais não significa que a culpa é sua, nem que você não é suficiente. Muitas vezes, o afastamento acontece por motivos que não têm nada a ver com você. Pode estar relacionado ao momento de vida dele, às inseguranças pessoais ou até mesmo a uma mudança no que ele realmente deseja para si. Então não veja essa análise como um julgamento sobre quem você é, mas sim como um mapa que vai te mostrar onde você está pisando e quais caminhos pode escolher seguir. Agora, imagine a seguinte cena. Você está no encontro, mas percebe que a mente dele está em outro lugar. Você fala, conta sobre o seu dia, compartilha um problema ou até uma vitória, mas a resposta é fria, automática, sem emoção. Ele parece estar ali fisicamente, mas não emocionalmente. Essa é uma das sensações mais frustrantes que alguém pode sentir, porque mostra que a conexão, antes tão forte, está se enfraquecendo. E é nesse momento que a dúvida começa a corroer por dentro. Será que eu estou me enganando? Será que eu ainda sou prioridade para ele? É por isso que precisamos falar sobre esses sinais de forma aberta e clara. Muitas vezes, as mulheres se apegam à esperança de que tudo vai voltar a ser como antes e acabam ignorando o óbvio. Outras vezes, o medo de perder faz com que aceitem migalhas emocionais, se contentando com muito menos do que realmente merecem. Mas aqui, a proposta é diferente. Eu quero que você aprenda a enxergar o que está acontecendo sem ilusões. Porque quando você tem clareza, você ganha poder. Poder de decidir se vale a pena continuar tentando ou se é hora de seguir em frente. Esse vídeo é, portanto, mais do que uma simples lista de sinais. É um convite à reflexão, ao autoconhecimento e ao fortalecimento da sua autoestima. Porque quando você entende, não fica presa ao papel de vítima. Pelo contrário, você assume o controle da sua vida e percebe que merece estar ao lado de alguém que realmente queira estar com você. E eu já adianto, alguns sinais são tão sutis que você pode até achar que não tem importância. Mas juntos, eles formam um quadro claro de desinteresse. Outros sinais, por sua vez, são gritantes, quase impossíveis de ignorar. Mas por causa do apego emocional, muitas pessoas insistem em fechar os olhos. Hoje, nós vamos abrir esses olhos, vamos analisar cada detalhe, cada mudança de comportamento e entender o que realmente significa quando o homem começa a perder o interesse. Então, se você já percebeu que ele está mais distante, se os gestos de carinho diminuíram, se as conversas não são mais as mesmas e se o brilho do olhar já não é tão intenso, fique comigo até o final. Porque os próximos minutos podem mudar a forma como você enxerga o seu relacionamento. E mais, podem te ajudar a evitar mais sofrimento no futuro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser desconfortável em alguns momentos, mas também pode ser libertador. Afinal, enxergar a verdade é sempre o primeiro passo para fazer escolhas melhores. Vamos juntos descobrir quais são as 7 coisas que um homem faz quando está perdendo o interesse. Um dos maiores desafios dentro de qualquer relacionamento é lidar com as mudanças que acontecem ao longo do tempo.
No início, tudo costuma ser intenso, apaixonado e cheio de novidades. Ele quer estar com você a todo momento, manda mensagens durante o dia inteiro, planeja surpresas e parece viver para te agradar. É aquela fase em que tudo flui naturalmente e você sente que finalmente encontrou alguém que se importa de verdade. Só que, com o passar dos meses, ou até mesmo dos anos, alguns relacionamentos começam a perder força. O que antes era prioridade passa a ser apenas mais uma parte. O que antes era entusiasmo se transforma em indiferença. É justamente aí que nasce a dúvida dolorosa. Será que ele está perdendo o interesse? Esse problema é mais comum do que parece e o pior é que ele quase nunca vem acompanhado de uma explicação direta. Ao contrário das situações claras em que alguém fala abertamente sobre não querer continuar, quando o homem começa a se desligar emocionalmente, ele costuma demonstrar isso de forma silenciosa. São as atitudes, os gestos e até os silêncios que passam a falar mais alto do que as palavras. Para quem está do outro lado, isso é confuso, porque cria uma sensação de insegurança constante. De um lado, você ainda vê sinais de carinho, mesmo que pequenos. Talvez ele ainda diga que ama, ainda esteja presente em alguns momentos, ainda faça parte da sua rotina de alguma forma, mas do outro lado há aquela ausência que você não sabe explicar. É como se de repente você tivesse que disputar a atenção dele com o celular, com os amigos, com o trabalho ou até mesmo com a própria indiferença. Essa dualidade gera um conflito interno muito grande. Acreditar no que ele fala ou acreditar no que ele demonstra. É nesse ponto que muitas mulheres começam a duvidar de si mesmas. A pergunta que surge é: será que o problema sou eu? Essa dúvida é cruel, porque mina a autoestima, faz com que você se culpe por coisas que não têm relação direta com você e pode até levar a aceitar comportamentos que não deveria aceitar. O grande problema é que, quando não entendemos os sinais de desinteresse, ficamos presas em uma espécie de ciclo de espera, à espera de que ele volte a ser como antes, à espera de que ele volte a se interessar, à espera de que o relacionamento volte a ser o que era no início. Mas na prática, essa espera só prolonga o sofrimento. O que muitas pessoas não percebem é que o desinteresse raramente acontece de um dia para o outro. Ele costuma ser gradual, quase invisível, até que os sinais se tornam gritantes. Primeiro, a comunicação diminui. Depois, a atenção desaparece. Em seguida, os gestos de carinho enfraquecem. Quando você percebe, já está em um relacionamento onde a presença dele é quase física, mas não emocional. E conviver com esse vazio é uma das experiências mais dolorosas que existem. Outro ponto que torna esse problema ainda mais delicado é a falta de clareza por parte dele. Muitos homens não sabem como expressar seus sentimentos, outros simplesmente não têm coragem de dizer a verdade, então preferem se afastar aos poucos, acreditando que a parceira vai entender sozinha ou até desistir naturalmente. Isso cria uma atmosfera de silêncio e incerteza que corrói a confiança e faz com que você viva em um estado constante de dúvida. Essa falta de comunicação direta transforma o problema em algo ainda maior, porque se ao menos houvesse uma conversa sincera, haveria espaço para a decisão, seguir juntos tentando resolver ou encerrar de vez. Mas quando tudo acontece de forma silenciosa, você fica perdida em meio a gestos contraditórios. Ele pode dizer que está tudo bem, mas suas atitudes dizem o contrário. Pode garantir que ainda ama, mas não demonstra com ações. Essa incongruência é o que mais confunde e machuca. É importante entender que esse tipo de situação não acontece apenas com você. Muitas mulheres ao redor do mundo passam pelo mesmo dilema. E isso mostra que não se trata de um problema pessoal, mas de um padrão de comportamento. Compreender esse padrão é o primeiro passo para quebrar o ciclo da dúvida. Quando você entende que o silêncio, a frieza e o afastamento são sinais claros de desinteresse, você para de justificar o injustificável e começa a enxergar a realidade como ela é. Essa contextualização é essencial porque abre os olhos para a importância de identificar os sinais a tempo. Quanto mais cedo você percebe, mais cedo pode tomar decisões conscientes. E essas decisões não são apenas sobre ele, mas principalmente sobre você.
Até onde você está disposta a ir? O que você está disposta a aceitar? E, acima de tudo, o que você acredita merecer? Entender o problema não elimina a dor, mas dá poder. Porque quando você tem clareza, você consegue agir de forma mais racional e menos guiada pela emoção. E é exatamente o que vamos explorar nas próximas. Quais são de fato os 7 sinais que mostram que um homem está perdendo o interesse? Quando falamos de relacionamentos, é natural que cada pessoa tenha a sua própria experiência e opinião. Talvez você já tenha ouvido conselhos de amigas, familiares ou até de desconhecidos em redes sociais. Cada um enxerga os relacionamentos a partir da sua vivência, e isso é válido, mas também pode ser confuso. Afinal, o que funciona para uma pessoa pode não fazer sentido para outra. É por isso que, nesse vídeo, eu não quero trazer apenas percepções soltas. Quero compartilhar com você reflexões baseadas em padrões reais de comportamento, em observações consistentes e em estudos sobre a mente e o comportamento humano. Esse cuidado é importante porque relacionamentos envolvem emoções profundas e quando estamos emocionalmente envolvidos, nem sempre conseguimos enxergar com clareza. É como se estivéssemos de dentro de uma tempestade tentando encontrar a saída. Precisamos de um mapa, de uma bússola, de algo que nos ajude a interpretar os sinais que muitas vezes passam despercebidos. E esse mapa pode ser construído a partir de 2 pilares: a experiência prática e o conhecimento psicológico. A experiência prática vem das histórias que se repetem. Milhares de mulheres relatam as mesmas mudanças de comportamento quando os parceiros começam a... Isso cria um padrão. E quando algo se repete em diferentes histórias, é porque não se trata de acaso, mas de um comportamento humano recorrente. Por exemplo, homens que começam a perder o interesse quase sempre diminuem o contato, reduzem os gestos de carinho e deixam de incluir a parceira nos planos futuros. Esses pontos não são meras coincidências, mas sim indicadores claros de um distanciamento emocional. Já o conhecimento psicológico nos mostra o porquê disso acontece. Pesquisadores e especialistas em comportamento humano explicam que, quando alguém começa a se desligar de um relacionamento, o cérebro naturalmente busca reduzir o investimento emocional. Isso significa menos esforço, menos tempo dedicado e menos energia investida na relação. É uma forma inconsciente de preparar o terreno para um possível afastamento definitivo. Ou seja, quando você percebe mudanças, elas não são apenas detalhes superficiais. Elas refletem processos internos muito mais profundos. E é justamente por isso que esse vídeo é tão importante, porque quando você compreende os sinais a partir dessa lente, da experiência somada ao conhecimento psicológico, você ganha clareza. E clareza é poder. Com clareza, você não fica presa a desculpas vagas ou justificativas superficiais. Você enxerga os fatos pelo que realmente são. Nesse ponto pode surgir, mas será que não estou exagerando? Será que não é apenas uma fase ruim? Essa é uma pergunta legítima e por isso é essencial diferenciar o que é apenas uma oscilação natural do relacionamento do que é um afastamento real. Todos os casais passam por altos e baixos. É normal ter momentos de menor intensidade, dias de cansaço, fases em que a rotina pesa mais. Mas quando esses sinais se tornam frequentes, constantes e se acumulam, não podemos ignorar. A diferença entre uma fase passageira e um desinteresse real está justamente na continuidade do comportamento. Aqui entra a importância da autoridade. Não estou trazendo esses pontos para criar pânico ou incentivar decisões precipitadas. Pelo contrário, estou trazendo para que você tenha uma visão equilibrada, fundamentada e realista. A ideia é que você use essas informações como ferramentas para avaliar a sua própria situação de forma consciente e sem ilusões. Além disso, ao abordar esse tema com base em padrões de estudos, nós tiramos o peso da culpa individual. Muitas mulheres acreditam que, se o homem está se afastando, é porque elas fizeram algo errado. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, o comportamento dele está muito mais relacionado às próprias questões internas dele do que a você. Entender isso é libertador, porque tira de você a responsabilidade de carregar sozinha o peso do relacionamento. Portanto, antes de mergulharmos
nos 7 sinais específicos, é importante que você confie neste processo. O que vamos explorar a seguir não são opiniões soltas, mas reflexões construídas a partir de experiências que se repetem e de fundamentos psicológicos que explicam esses comportamentos. Isso garante que o que você vai ouvir não seja apenas um conselho passageiro, mas um guia que realmente pode ajudar a clarear sua visão. Então, se até aqui você já percebeu que algo mudou, mas ainda tem dúvidas se está interpretando certo, fique tranquilo. Nas próximas sessões, vamos analisar ponto por ponto, comportamento por comportamento, para que você entenda exatamente quais são os sinais que mostram quando um homem está perdendo o interesse. E ao final, você terá não apenas informação, mas também ferramentas emocionais para decidir o que fazer com esse conhecimento. Agora que já entendemos o contexto e a importância de reconhecer padrões de comportamento, vamos entrar nos sinais em si. E eu quero começar pelos mais sutis, aqueles que muitas vezes passam despercebidos, mas que, quando colocados lado a lado, formam um quadro muito claro. Esses sinais, por si só, podem parecer apenas mudanças de rotina, mas, se você estiver atenta, vai perceber que eles carregam uma mensagem importante. O interesse deles está diminuindo. O primeiro sinal é o tempo de resposta. Lembra quando ele parecia ansioso para falar com você? Mandava mensagens de bom dia, perguntava sobre sua rotina, queria saber como você estava? Essa disponibilidade começa a mudar. O celular vibra, mas ele demora horas ou até o dia inteiro para responder. E quando responde, as mensagens já não têm o mesmo entusiasmo. Em vez de frases completas, cheias de detalhes e carinho, você passa a receber respostas curtas, automáticas, muitas vezes sem emoção. Claro, todos nós temos dias ocupados, mas quando essa demora se torna padrão, é um alerta. O interesse não desaparece de repente, ele vai sendo retirado aos poucos. O segundo sinal é a falta de interesse no futuro. Antes, ele falava sobre viagens que queria fazer com você, sobre projetos que envolviam os dois, sobre planos a longo prazo. Havia uma empolgação em pensar em nós. Agora essa palavra quase não aparece. As conversas ficam restritas ao presente imediato, sem menção ao que virá. E quando você tenta puxar o assunto, a resposta é vaga, como se ele quisesse evitar o tema. Esse afastamento dos planos futuros mostra que, emocionalmente, ele já não se vê tão comprometido em construir algo ao lado de você. O terceiro sinal é a redução nos gestos de carinho. No início, qualquer desculpa era motivo para um abraço apertado, um beijo inesperado, uma mensagem romântica no meio do dia. Esses gestos pequenos, mas poderosos, eram a forma dele mostrar. Com o tempo, se ele está perdendo o interesse, essas demonstrações começam a desaparecer. O abraço vira apenas um cumprimento rápido. Os beijos se tornam mais raros e as mensagens de afeto deixam de ser prioridade. Não é que o carinho deixe de completamente, mas ele se torna tão escasso que você sente a ausência. Esses 3 primeiros sinais, a demora em responder, a ausência de planos futuros e a redução nos gestos de carinho, são sutis justamente porque podem ser facilmente justificados. Ele pode dizer que está ocupado, pode alegar que está passando por uma fase difícil no trabalho, pode explicar que está cansado, e é claro, essas justificativas podem até ser verdadeiras, mas quando os 3 sinais aparecem juntos e se tornam constantes, o recado é claro, o interesse já não é o mesmo. É importante destacar que esses sinais sutis não significam automaticamente que o relacionamento acabou. Muitas vezes, eles podem indicar que ele está distraído, sobrecarregado ou enfrentando alguma questão pessoal. Por isso, é essencial não interpretar cada gesto isolado como prova definitiva. O que realmente importa é o padrão, a constância. Se você percebe que ao longo das semanas ou meses, esses sinais se repetem sem melhora, aí sim é hora de prestar atenção. Esses sinais sutis são como pequenas rachaduras em uma parede. De início, parecem inofensivos. Você olha e pensa, é só uma marquinha, não tem problema. Mas se não for cuidada, essa rachadura vai se expandindo até comprometer toda a estrutura.
Do mesmo jeito, a demora em responder, a falta de planos futuros e a ausência de carinho podem parecer detalhes, mas, juntos, revelam que a base do relacionamento está enfraquecendo. Por isso, estar atenta aos sinais sutis é uma forma de se proteger. Quando você percebe cedo que algo não está bem, você tem a oportunidade de agir, conversar de forma clara, refletir sobre suas próprias expectativas e, se necessário, repensar o relacionamento. A pior posição é aquela em que você ignora os sinais e acaba sendo surpreendida por um rompimento que, na verdade, já estava sendo anunciado há muito tempo. Então guarde bem esses 3 sinais iniciais. Eles podem ser sutis, mas são os primeiros indicadores de que o interesse dele não é mais. Na próxima parte, nós vamos falar sobre sinais ainda mais evidentes, aqueles que quase gritam aos seus olhos e que dificilmente podem ser ignorados. Se os sinais sutis já são dolorosos, os sinais evidentes deixam claro que algo realmente... Depois de falarmos sobre os sinais mais sutis, aqueles que muitas vezes passam despercebidos, é hora de entrar nos sinais mais evidentes, os que praticamente gritam diante dos nossos olhos. Esses comportamentos já não deixam tantas dúvidas, porque mostram de forma clara que o envolvimento dele não é mais o mesmo. E ainda assim, muitas mulheres presas ao apego emocional tentam justificar ou minimizar esses sinais. Mas a verdade é que, quando eles aparecem, a mensagem é direta. Ele está perdendo o interesse. Depois de falarmos sobre os sinais mais sutis, aqueles que muitas vezes passam despercebidos, é hora de entrar nos sinais mais evidentes, os que praticamente gritam diante dos nossos olhos. Esses comportamentos já não deixam tantas dúvidas, porque mostram de forma clara que o envolvimento dele não é mais o mesmo. E ainda assim, muitas mulheres presas ao apego emocional tentam justificar ou minimizar esses sinais. Mas a verdade é que, quando eles aparecem, a mensagem é direta. Ele está perdendo o interesse. O quarto sinal é quando ele passa mais tempo fora de casa ou começa a evitar os encontros. Antes, ele procurava qualquer desculpa para estar com você, mesmo que fosse só para tomar um café rápido ou dar uma volta sem destino. Agora, os convites diminuem. Quando você propõe algo, ele arruma desculpas. Está cansado, tem compromisso, precisa descansar. E quando vocês se encontram, a energia é completamente diferente. Ele está presente fisicamente, mas não demonstra entusiasmo em estar ao seu lado. Essa mudança não é apenas rotina, é um indicativo de afastamento emocional. O quinto sinal é quando outras pessoas e atividades passam a ter prioridade absoluta. É claro que cada pessoa tem sua vida, seus amigos, seu trabalho e seus hobbies, e isso é saudável. Mas quando você percebe que de repente tudo se torna mais importante do que estar com você, é preciso ligar o alerta. Ele começa a dedicar tempo e energia a outras coisas, enquanto o espaço que antes era reservado ao relacionamento vai diminuindo. Se antes ele fazia questão de incluir você, agora você sente que precisa disputar atenção com o celular, com os amigos ou até mesmo com o simples ato de ficar sozinho. O sexto sinal é quando a sua opinião já não tem mais. Isso pode ser sutil em alguns momentos, mas também pode se tornar muito evidente. Ele para de perguntar o que você acha, não considera seus sentimentos em decisões e, em alguns casos, chega a desmerecer ou ignorar completamente. É como se a voz que antes tinha importância agora fosse apenas mais um som no ambiente. Esse é um sinal extremamente doloroso, porque não se trata apenas de tempo ou presença física, mas de respeito e valorização. Quando a sua opinião deixa de ser relevante, o espaço que você ocupa no coração dele já está diminuído. Esses 3 sinais, evitar encontros, priorizar outras coisas e desvalorizar sua opinião, são claros, evidentes, quase impossíveis de ignorar. E mesmo assim, muitas vezes, o medo da perda faz com que você tente encontrar justiça. Você pensa, ele só está ocupado? É só uma fase, logo vai passar. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que não é apenas uma fase, é uma mudança de postura. O entusiasmo e a dedicação que existiam no início já não estão mais lá. É importante destacar que esses sinais não aparecem de forma isolada. Normalmente,
eles vêm acompanhados dos sinais sutis que mencionamos antes, a demora nas respostas, a ausência de planos futuros e a falta de carinho vão se somando a esses sinais evidentes. Juntos, eles formam um quadro cada vez mais nítido. E o que torna esse processo tão difícil é que, em muitos casos, você ainda se lembra de como era no começo. A memória de quando tudo era intenso e cheio de amor faz com que você queira acreditar que ainda existe uma chance de voltar a ser como. E é exatamente essa esperança que pode prender você em uma situação em que o interesse já não existe mais da mesma forma. Quando você enxerga esses, é preciso ter coragem de encarar a realidade. Não se trata de ser pessimista, mas de ser honesta consigo mesma. Fingir que nada mudou não vai trazer de volta o que já se perdeu. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para decidir o que você merece viver daqui. Esses sinais evidentes são como alarmes. Eles não surgem para te machucar, mas para te alertar. Ignorá-los é como desligar o alarme e continuar dormindo enquanto a casa pega fogo. Você pode até adiar a dor de encarar a verdade, mas em algum momento ela vai bater à sua porta. Portanto, se você já percebeu que ele evita estar com você, que sempre tem algo mais importante para fazer e que sua opinião já não é valorizada, não ignore. Esses comportamentos não acontecem por acaso. Eles revelam que o vínculo já não é o. Na próxima parte, vamos falar sobre o sétimo e último sinal, talvez o mais doloroso de todos, que mostra de forma definitiva quando um homem já não está mais interessado em investir no relacionamento. Chegamos ao ponto crucial da nossa conversa. Depois de analisarmos os sinais mais sutis e também os mais evidentes, agora é hora de falar sobre o sétimo sinal, aquele que para muitas pessoas é o mais doloroso de todos. Esse é o sinal que não deixa dúvidas, que praticamente confirma que o interesse dele já não é mais o mesmo. Estou falando da falta total de investimento no relacionamento. Quando um homem para de investir tempo, energia, esforço na relação, isso significa que internamente ele já se desligou. Ele pode ainda estar fisicamente presente, pode até continuar cumprindo algumas rotinas, mas emocionalmente ele já não está mais lá. É como se ele tivesse colocado o relacionamento no piloto automático, sem entusiasmo, sem cuidado e sem o desejo de cultivar o que vocês construíram juntos. Esse sinal é importante porque mostra não apenas um afastamento momentâneo, mas uma mudança de postura. No início de qualquer relação, existe um empenho natural. Ele quer conquistar, quer impressionar, quer demonstrar interesse. Esse esforço é visível. Ele planeja encontros, se preocupa em agradar, demonstra carinho de forma espontânea. Mas quando esse empenho desaparece completamente, significa que ele não vê mais motivo para continuar alimentando a relação. O investimento em um relacionamento não está apenas em grandes gestos, mas principalmente nos detalhes. É no como foi seu dia, no estou com saudades, no cuidado de ouvir quando você precisa falar, no interesse em resolver conflitos. Quando esse investimento deixa de existir, você começa a sentir que está sozinha, mesmo estando acompanhada. Essa é uma das experiências mais dolorosas, porque o vazio emocional pode ser ainda mais pesado do que a ausência física. Talvez você ainda perceba que ele está ali, mas não está mais preocupado em fazer você se... Os encontros deixam de ser planejados, as conversas se tornam rasas, o interesse em resolver problemas some. É como se, aos poucos, ele tivesse decidido que não vale mais a pena. E essa decisão silenciosa é um dos maiores indicadores de que o interesse acabou. Esse sinal também pode ser observado em situações de conflito. Todo casal passa por desentendimentos, mas quando há interesse, existe também disposição para resolver. Ele pode ficar chateado, pode precisar de tempo, mas volta disposto a conversar, a pedir desculpas, a reconstruir. Já quando o interesse desaparece, os conflitos não importam mais. Ele prefere ignorar, se calar ou simplesmente deixar como está, sem fazer nada. O silêncio dele, nesse caso, não é apenas uma pausa, mas um indício de que já não se... E é justamente essa falta de esforço que mais machuca, porque demonstra, sem palavras, que você deixou de ser prioridade. Você percebe que está carregando o relacionamento praticamente sozinho, tentando manter acesa uma chama
que do lado dele já se apagou. Essa sensação de desequilíbrio gera tristeza, frustração e até culpa, porque muitas mulheres acabam acreditando que não foram capazes de manter o interesse dele. Mas é importante reforçar, a responsabilidade por um relacionamento é dos dois. Ninguém consegue sustentar algo sozinho por muito tempo. Se ele já não investe mais, não significa que você não seja suficiente, mas sim que ele já não tem disposição emocional para continuar. Entender isso é essencial para que você não carregue culpas desnecessárias. Esse sinal final é tão forte porque não deixa brecha. Enquanto os sinais sutis ainda podem ser confundidos com distrações e os sinais evidentes podem ser atribuídos a fases da vida, a falta de investimento é definitiva. Quando não há mais esforço, não há mais vínculo verdadeiro. E nesse ponto você precisa se perguntar: vale a pena permanecer em um relacionamento em que só um dos lados investe? Vale a pena continuar tentando quando o outro já desistiu silenciosamente? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque, no fim, mais importante do que manter alguém ao seu lado é manter a sua própria dignidade e a sua paz interior. Reconhecer esse sinal pode doer, mas também pode ser libertador. Ele mostra com clareza que talvez seja a hora de repensar suas escolhas e, se for o caso, seguir em frente, não porque você perdeu, mas porque merece alguém que invista, que se dedique e que queira caminhar ao seu lado de verdade. Portanto, o sétimo sinal, a falta de investimento, é o mais importante. Ele não se esconde em desculpas, não pode ser mascarado por palavras bonitas. Ele aparece nas ações, ou melhor, na ausência delas. E quando você enxerga isso, ganha a oportunidade de decidir o que realmente merece viver daqui para frente. Depois de conhecer os 7 sinais, é natural que você esteja se perguntando: e agora? O que eu faço com essa informação? Como lidar com a dor de perceber que alguém que antes demonstrava tanto interesse agora parece distante? Essa é a parte mais delicada, porque não estamos falando apenas de reconhecer sinais externos, mas de olhar para dentro, refletir e tomar decisões que preservem a sua dignidade e o seu bem-estar emocional. A primeira coisa que você precisa entender é que perceber esses sinais não significa que você tenha falhado. Muitas mulheres caem na armadilha de acreditar que o desinteresse do parceiro é reflexo de uma falta delas, falta de beleza, de carinho, de atenção ou de algo que poderiam ter feito melhor. Mas essa culpa é injusta. Relacionamentos são feitos de 2 pessoas e cada uma é responsável pela própria entrega. Se o outro decidiu parar de investir, isso não define quem você é, mas apenas quem ele escolheu ser nesse momento. É preciso também reconhecer que mudanças fazem parte da vida. Pessoas mudam, sentimentos mudam, prioridades mudam. Isso pode ser doloroso de aceitar, mas é uma verdade que liberta. Quando você entende que nem tudo está sob o seu controle, você começa a se permitir viver de forma mais leve, sem carregar o peso de tentar segurar o que já não está mais disposto a ficar. O segundo passo é refletir sobre o que você realmente deseja. Muitas vezes, quando estamos em um relacionamento, ficamos tão focados em agradar o outro que esquecemos de nos perguntar: o que eu quero para a minha vida? Como eu quero ser tratada? O que eu mereço viver? Essas perguntas são fundamentais, porque direcionam suas escolhas. Se você percebe que está num relacionamento em que os sinais de desinteresse são claros e constantes, precisa avaliar se esse é o tipo de relação que deseja manter. Aqui entra a importância da autoestima. Quando você se valoriza, não aceita menos do que merece, não se contenta com migalhas de atenção, com respostas frias ou com gestos vazios. Você entende que o amor verdadeiro se manifesta em cuidado, em esforço, em presença. E se isso não existe, não faz sentido existir apenas por medo de ficar sozinha. Estar sozinha, em paz, é muito melhor do que estar acompanhada e se sentir solitária dentro de um relacionamento. Outro ponto essencial é a comunicação. Antes de tomar qualquer decisão, é válido abrir um diálogo sincero com o parceiro. Muitas vezes, os sinais que parecem desinteresse podem estar ligados a outros fatores, como estresse no trabalho,
problemas pessoais ou até dificuldades emocionais que ele não sabe expressar. Perguntar, ouvir e se abrir para uma conversa pode trazer clareza sobre o que realmente está acontecendo. Mas atenção, uma coisa é enfrentar uma fase difícil junto, outra coisa é conviver com um padrão de descaso. Se, depois da conversa, nada muda, é porque o problema não é a fase, mas sim o desinteresse nesse momento de reflexão. É importante também pensar no seu futuro. Imagine-se daqui a 6 meses, 1 ano ou 5 anos, vivendo da mesma forma que está agora. Você se sente feliz nessa projeção? Você sente que esse relacionamento, do jeito que está, vai trazer crescimento e bem-estar? Se a resposta for não, talvez seja a hora de repensar. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Segurar alguém que já não quer estar ao seu lado não traz segurança, apenas prolonga o sofrimento. O verdadeiro amor não precisa ser forçado, porque ele se manifesta naturalmente no cuidado, no interesse e na dedicação. Se isso não existe mais, é sinal de que talvez seja o momento de liberar o outro e se abrir para novas possibilidades. Esse direcionamento não significa agir com raiva ou ressentimento, mas com maturidade. Significa colocar limites saudáveis e decidir que você não vai viver em um relacionamento unilateral. E isso não é fraqueza, é força. Força de escolher a si mesma, de valorizar o que você merece e de não aceitar menos do que aquilo que realmente deseja viver. Por fim, lembre-se, reconhecer os sinais não é o fim, mas o começo de um processo de autoconhecimento, de fortalecimento emocional e de escolhas mais conscientes. Talvez seja doloroso agora, mas esse aprendizado pode abrir portas para experiências muito mais significativas no futuro. Portanto, use essa reflexão como um farol. Observe os sinais, reflita sobre suas escolhas, converse com clareza e, acima de tudo, valorize a si mesma. Porque no final, a decisão mais importante não é se ele ainda tem interesse, mas se você tem interesse em viver uma vida plena, respeitada e cheia de amor verdadeiro. Depois de tudo que conversamos até aqui, você provavelmente está com o coração cheio de... Entender os sinais do desinteresse não é fácil, porque mexe com emoções profundas, com expectativas que você construiu e com lembranças de momentos que marcaram a sua história. Mas é justamente por isso que este vídeo é tão importante. Ele não veio para te desanimar, e sim para abrir os seus olhos, para mostrar que você não precisa viver presa a um relacionamento em que só você se doa enquanto o outro já desistiu em silêncio. Falamos sobre os sinais sutis, aqueles que aparecem quase sem a gente perceber, a demora nas respostas, a falta de planos futuros, a redução dos gestos de carinho. Depois mergulhamos nos sinais evidentes, os que praticamente gritam: evitar encontros, priorizar outras coisas, desvalorizar a sua opinião. E por fim, chegamos ao sinal mais doloroso a falta de... quando ele simplesmente para de... Juntos, esses sinais formam um quadro muito claro de que o interesse dele não é mais o mesmo. Mas mais importante do que reconhecer os sinais é entender o que fazer com essa informação. Você pode escolher se enganar, fechar os olhos e continuar esperando que ele mude. Ou pode escolher se valorizar, assumir o controle da sua vida e decidir que merece estar em um relacionamento saudável, em que exista reciprocidade. E é nesse ponto que, porque quando você decide se priorizar, você recupera a força que talvez tenha perdido no meio de tantas dúvidas. Eu sei que não é encerrar ciclo. Reconhecer que alguém que um dia parecia tão envolvido já não demonstra interesse e machuca. Mas lembre-se, a dor de permanecer em algo que não te valoriza é muito maior do que a dor de... E a liberdade sempre abre espaço para novas oportunidades e principalmente para uma vida em que você seja verdadeiramente respeitada e amada. Quero que você leve consigo essa reflexão. Não aceite menos do que... O amor verdadeiro não é feito de desculpas, mas de ações. Não é feito de promessas vazias, mas de cuidado diário. Se ele não demonstra mais isso, talvez seja a hora de repensar suas escolhas. E se for o caso, seguir em frente com coragem. Porque antes de estar em um relacionamento com alguém, você precisa estar em paz consigo mesma. E agora,
eu quero falar diretamente com você que me acompanhou até o final deste vídeo. Se essas palavras fizeram sentido, se de alguma forma abriram seus olhos ou tocaram seu coração, eu peço que você deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a alcançar outras mulheres que, assim como você, podem estar passando por esse mesmo dilema em silêncio. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui nós sempre trazemos reflexões, orientações e conteúdos que ajudam você a compreender melhor o comportamento humano e a fortalecer sua autoestima. E se você conhece alguém que está enfrentando dúvidas sobre o relacionamento, compartilhe este. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para abrir os olhos e tomar uma decisão importante. E eu quero muito ouvir você. Me conta aqui nos comentários, qual desses sinais você já percebeu em um relacionamento? Houve algum momento em que você sentiu que estava se doando mais do que recebia? Compartilhe a sua experiência. Esse espaço não é apenas para assistir, é também para trocar, para construir uma comunidade em que possamos aprender juntas e nos apoiar. Lembre-se sempre, reconhecer os sinais não é um fim, é um começo. É o início de uma nova etapa, de mais clareza, de mais força e de mais consciência sobre quem você é e o que merece. E eu garanto, quando você começa a se valorizar de verdade, a vida começa a colocar no seu caminho pessoas e experiências que estão alinhadas com esse novo olhar. Então, mais uma vez, não aceite mesmo. Valorize, cuide de si mesmo e nunca esqueça que você merece um amor que seja recíproco, verdadeiro e constante. Um amor que invista em você, assim como você investe no outro. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreva, curta, compartilhe e comente. Esse é apenas um passo, uma jornada de autoconhecimento e transformação. E lembre-se, você não está sozinho. Aqui é um espaço para apoiar, para refletir e para lembrar todos os dias que você merece ser amado.